Boa tarde, meus amigos. Hoje, dia 15/8, quinta-feira, nós vamos falar sobre o que significa realmente ser renovado, ok? Ser renovado é para os que se aplicam ao conhecimento e não aos sentimentos. E conhecimento não é acúmulo de informação, é envolvimento com a palavra, intimidade com ela. A sua vida sempre tem um oásis a oferecer. Todavia, quem rejeita o ensino vive debaixo de suas lutas e sempre põe a culpa no outro. Não tem jeito, né? Em Provérbios 16, ele é muito claro, 16:22, é muito claro em dizer o seguinte: o entendimento para aqueles que possuem é fonte de vida, mas para o insensato a sua estupidez lhe é castigo. Preste atenção nesses textos, irmãos, tá? Quando eu vejo no espelho, eu me assusto. Imagino, né? Imagino por quê? Com certeza muitas piadinhas apareceram aí, né? Mas quando eu me vejo no espelho, o que importa não é o que vejo, tá? Mas é uma imagem distorcida da original, porque os espelhos da época eram feitos de metal e não do século I, né? E não de vidro como os chineses inventaram depois. Então eles viam uma imagem ainda que distorcida, e nós vemos hoje um mundo assim, com a imagem distorcida. Por isso, irmãos, que nós precisamos de olhar para o espelho que Deus nos revelou hoje e ter opiniões que vá ao encontro, não é de encontro, vá ao encontro da sua palavra. O que importa é que você precisa urgentemente refletir a imagem de Deus, pois o mundo está enlouquecendo. Já viram as leis que aparecem a cada dia? E essa loucura baterá a sua porta logo, logo. Tá? O mundo está muito difícil de viver hoje. Em Tiago, capítulo 1, verso 23, 25, ele fala bem assim: porque se alguém é ouvinte da palavra, e olha que nós temos muitos, hein? E não praticante, assemelha-se ao homem que contempla um espelho, olha aquele espelho de metal ainda, e o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Percebeu, irmãos? Não adianta você só contemplar, você tem que praticar. Mas aquele que considera atentamente, como diz a Bíblia, na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso e praticante, esse será bem-aventurado em tudo em que ele realizar. Percebeu a diferença? Quando você se olha no espelho, você reflete a imagem de Deus. Como diz o mundo aí, né? O mundo não lê Bíblia, mas lê a vida do crente. Observe que nem Jesus acreditava na coreografia dos que se diziam crer em seus sinais, em suas obras. Siga a Jesus e não os seus sinais. Deixe os sinais que te sigam. É o que o Velho Testamento fala: os sinais te seguirão, não é você que seguirá os sinais. Veja o que o apóstolo João escreveu. Na verdade, ele está escrevendo o que Jesus falou, né? Está lá no capítulo 2, verso 23. Ele fala assim: muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram em seu nome. Lindo, né? Só que tem um ponto e vírgula. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos. Então você não pode se deixar levar apenas pelo que você vê na aparência. O que importa é o que Jesus pensa depois. Vejamos outro caso, como é o caso de Davi, né?
Todo mundo sabe dos defeitos de Davi. Aliás, a Bíblia é o único livro que fala dos defeitos dos seus heróis, né? Mas ele deu uma resposta à sua geração. Isso está escrito em Atos, tá? Ele fez um acerto, um propósito para a sua geração. A diferença não está em seus defeitos. Ele era um homem de oração, pedia perdão dos seus pecados, mas no conteúdo, o que ele tinha, e a maioria dos que se chamam cristãos hoje não tem, ou melhor, ele tinha defeitos e não respostas à sua geração, mas ele conseguiu concretizar tudo aquilo que Deus mandou ele fazer naquela época, ainda que os pecados dele ultrapassassem tudo. E o que nós precisamos fazer é o que Deus manda. Olha o que diz lá em Atos 13:36. Tendo, pois, Davi servido o propósito de Deus em sua geração, por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus, ele fez o que Deus mandava, segundo a sua atendendo a sua própria geração. Tem um ditado que diz, né, boca fechada não entra mosca, né? E o Salmo 141:13 diz assim: ó Senhor, controla minha boca e não me deixes falar o que não devo. E como a boca, né, fala coisas que não deve. Como as pessoas são intempestivas, né? Não esperam nem ver o outro lado da história, já dão logo o seu julgamento de imediato. Por quê, irmãos? Porque elas estão amarradas. E finalizando, para os que torcem para que você cresça, mas que nunca fique acima deles, o apóstolo Pedro já dizia, deixa um recado bem forte para nós, está em 2 Pedro 3:9. O Senhor não tarda em cumprir a sua promessa, como alguns julgam, né? Ao contrário, ele é paciente com vocês, ou seja, ele não demora, ele é paciente, entendeu? Ele te ama, ele quer o melhor para você. Então põe isso na sua cabeça, irmãos. Ter conhecimento, entendeu? Não é acumular informações. Para muitos que achavam, né, que a sua hora não chegaria, pois a sua hora chegou. E em breve você vai saber. É Ele, é Deus que move os ponteiros da história, não é o homem. Tá? Fiquem na paz, em nome de Jesus. E fique atento para esse recado. Não seja intempestivo. A Bíblia fala para nós termos longânimo. E a palavra longânimo aí, de longanimidade, ela significa ter o ânimo longo. Ok? Tenha o seu ânimo longo e pense sempre, porque a língua é como, eu esqueci aquela coisa que move o navio por trás, tem tanto navio aqui na minha frente, é como o leme do navio. Um pequeno leme move um grande navio. É uma pequena parte do nosso corpo, que é a língua, pode mover o nosso corpo para o mal, você se arrepender e não ter mais volta. Então fique atento a isso, para a glória do nome de Jesus. Amém? É isso aí.